Fala, nação, vamos agora de F-Show e ver a repercussão da nossa vitória dentro do Allianz Parque por 2-0, gol de Arrascaeta, Ayrton Lucas e pênaltis duvidosos. Vamos ver aí, crédito de imagem ao ESPN Brasil, Grupo Disney, o link é abaixo. E bora lá, mas antes se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente. Caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações e chega dando o like porque o vídeo tá ótimo. E o Flamengo descontou 3 pontos na tabela do Brasileirão e a gente vai ultrapassar logo já na próxima rodada. E os pênaltis, o que você diz? Qual deles você acha que foram? Vamos ver o Bubu, Birner, Nath e Renata Ruel. Vamos ver todos aqui agora. Flamengo, a Renata fica aqui com a gente, porque ela viu o jogo também, ela pode falar qual foi o mérito do Flamengo, o Palmeiras. Olha, o Palmeiras, eu tenho um amigo palmeirense, sabe o que ele falou ontem? Você encontrou ele aí no espelho? Sabe o que ele falou? Coração. Vou trocar pênalti por escanteio agora, porque o Palmeiras não faz gol de pênalti. Posso falar uma coisa? Entendeu? Você que fez. Eu sei que foi você que criou isso. Não foi você. Meu irmão. Vamos falar, põe aí, tem os melhores momentos, ó, Marcelo, porque aí depois eu vou liberar a Renata, que está muito bem. Depois ela vai ficar aqui um pouquinho para falar de Palmeiras e Flamengo também aqui, ó. Vamos lá, ó. Primeiro tempo, teve esse lance, a Renata já explicou, mas olha, foi um jogo, na minha modesta opinião, Bubu, que o Flamengo teve o mérito de ser frio e calculista. Eu respeito a sua modesta opinião, eu tenho uma opinião mascarada, né? Que é uma opinião cínica, é uma opinião sem humildade, né? Tá. E ele é modesto, humilde, eu sou mais arrogante, prepotente, essa tipo de coisa. Eu acho o seguinte, que o Felipe Luiz deu um nó no Palmeiras. Felipe Luiz, o filipismo, com problemas, muitos desfalques. Durante a partida, acaba perdendo o Gerson. Você pega os jogadores do Flamengo que são jogadores selecionáveis. Wesley estava suspenso, não pode jogar. Pedro, matador, cara, todo mundo acha que é centroavante, começou no banco, não tá ainda 100%, jogou meio de semana todo o tempo. Aí o Arrascaeta, que também acho que não tá 100%, começou como titular, foi, né, o cara que acabou inclusive com o pênalti decidindo pra mim esse confronto, e é o melhor jogador do campeonato, mas ele tinha muitos problemas, ele perde o Gerson, que até agora eu não sei, vamos ver a informação, torcer pra não ser nada mais grave com o Gerson. Então você não tem o De La Cruz, que é o principal volante titular, junto com o Gerson. Na hora que o jogo é consumado, vitória do Flamengo, o Flamengo tá com Varela, lateral direito, de volante, com o Danilo, que tem sido zagueiro, de lateral direito, com o garoto Everton, que não é titular do time, vários problemas. O Felipe Luiz chega no segundo tempo, ele coloca Ayrton Lucas, o garoto Wallace Ian, os dois participam do lance do gol que mata a partida. Passa do Pedro, hein? Então, o Pedro também entrou. Então, as mexidas, as alterações, no segundo tempo o Flamengo foi superior, independentemente dos lances de arbitragem, o Flamengo mereceu a vitória. É um time que vai no Allianz e não se intimida, não se acovarda. Não é à toa que pelo brasileiro, o Flamengo não perde no Allianz desde 2017. São 8 anos. O Palmeiras do Abel enfrentou 15 vezes o Flamengo. Ganhou só 3. 2 em campo neutro, aquela na Libertadores. E o jogo mais importante ganhou, né? O jogo mais importante com uma falha individual. O Andreas Pereira entregou o ouro. Não foi, entendeu? Feito. Ganhou aquela Supercopa, 4-3 campo neutro. E ganhou um jogo no ano passado do Flamengo do Tite 1-0, que não adiantou nada, porque o Flamengo podia perder, tinha vencido por 2-0. Então, o Palmeiras tem um problema quando ele é o Flamengo. Tem dificuldade. O Flamengo, já são 8 treinadores. O Felipe Luiz é o 8º treinador do Flamengo que enfrenta o Palmeiras do Abel. E o Abel sofre, no Rio perde, aqui não consegue ganhar em São Paulo, é muito difícil. Tem esse problema. Aí você pode discutir várias teses, freguesia, pai de não sei quem, não sei o que e tal. Mas o fato é o seguinte, o Flamengo sabe amarrar, neutralizar. Mas não foi um jogo espetacular. O Flamengo é um time que pode jogar muito mais bonito. Não, esse era um jogo fundamental. O Flamengo não podia perder esse jogo pro campeonato. Se o Palmeiras abre 7 pontos, é complicado depois você ficar secando o Palmeiras. Então, o Flamengo foi, com todos os problemas, antes do jogo, durante o jogo, as soluções do Felipe Luiz foram muito melhores do que as da comissão técnica do Abel, que pra mim foi meio, não covarde é exagero, mas assim, meio conservador demais. Mas, ô Bubu, eu acho que tem um outro... O Palmeiras, nesse ano, não tem desculpinha. O Flamengo é o mais rico, é o que tem mais dinheiro, o que mais não sei o quê. O time que estourou a banca esse ano, gastando, montando um elenco caro, Tigrinho e não sei o quê, Paulinho no fim, não sei o quê e tal, é o Palmeiras.
E o Palmeiras, com tanto investimento desse ano, não conseguiu ser superior em casa, mais uma vez, em relação ao Flamengo, estava com muito problema. Você faz muitas estatísticas e bem, e fala muito da questão técnica, mas o campo, Natália Ferro, me mostrou o Rossi, aliás, acho que é a melhor temporada do Rossi com a camisa do Flamengo, e o Arrascaeta. Botou aqui, assumido no primeiro tempo. Ontem. Mas no segundo tempo ele chama a responsabilidade. Ele que dita o ritmo de jogo desse meio de campo do Flamengo, Edu, sem dúvida alguma. Eu acho que assim, se a gente pegar números friamente, foi 13-7 em finalizações, falar só de finalizações. As duas equipes acertaram 3 vezes o gol. Então, assim, são duas equipes que em alguns momentos da temporada, ao longo desse início de temporada e quase metade dela, tiveram dificuldades, porque produzem e não conseguem converter. O Palmeiras foi mais uma vez isso ontem, né? Inclusive com a oportunidade no pênalti. Então, assim, ontem era um jogo de duas equipes que brigam na parte de cima da tabela, que tem elenco, que tem qualidade. O Palmeiras vem numa ascensão absurda coletiva. O Flamengo vem em algumas oscilações, principalmente na Libertadores. Mas é um time que vai competir até o final pelo título do brasileiro. Quero mandar um abraço pro Vitor, que é o pai do PP que discutiu com a minha filha Malu. Malu discutiu com ele, né? Um abraço pro Pepe e pro Kaká pequenininhos e pro Vitor, ele tá assistindo e falou, mas defende, é que ela pediu desculpa no áudio, mas no dia lá não foi. Agora, ele é palmeirense, o Vitor, o Pepe e o Kaká também. Eu vou trazer pra essa bancada uma coisa que apareceu aqui na nossa tarde agora há pouco. Você acha que o Palmeiras tem trauma de pênalti? Bina, não responda agora. Renata Roel, quantos pênaltis já marcou na vida? Um monte ali, né? Assinalou. Tem jogador, tem time que fica perdendo tanto pênalti que quando o cara vai pra essa marquinha aqui, ó, nossa, que tira o GC, por favor, isso. Palmeiras fez isso aqui. Tem jogador que se esconde com ter essa marca aí. E aí? É verdade. Se não me engano, o Palmeiras esse ano foram 8 pênaltis que o Palmeiras teve a favor e errou 4. Ou seja, 50% de aproveitamento. Para mim é um índice baixíssimo. Ainda mais em jogos decisivos que você pode definir o placar ali. E você vê, muitas vezes sim, jogador que abre mão. Fala, eu não quero. Mas no campo dá pra ver. Você percebe sim. Você percebe, Edu, você percebe aquele jogador que fala, não, pode deixar aí. O Dudu finalizava muito bem e não cobrava pênalti. Pois é, exatamente. Você tem esse tipo de coisa. E até só falando da informação do Gerson, tá aqui que o Pedro Ivo colocou no grupo, que é uma inflamação no joelho e que ele se apresentou normalmente hoje para fazer fisioterapia. E aí eu vou falar até um pouquinho mais. Você deixa eu falar um pouquinho mais? Você pode, eu tô Vamos lá. Ficar por causa porque disso. Assim, eu até acho que o Palmeiras começou bem o jogo ontem. E aí depois do pênalti caiu. Ele deu uma queda. E o segundo tempo, principalmente, eu achei que o Flamengo voltou muito melhor, Edu. Muito acima do Palmeiras. Mais focado. E aí, as substituições, porque o Palmeiras tira o Gomes para colocar o Veiga. Ou seja, vamos para frente. E aí você adianta a equipe contra o Flamengo, que tem uma qualidade gigante, é a chance também de você tomar o segundo, que é o segundo gol que toma depois no contra-ataque, porque você subiu e você fez substituições para buscar mais. Mas, para mim, foi um jogo, assim, de dois times, como a Nath falou, que jogam pelo campeonato. E quando a gente fala, até que vocês falam que o Palmeiras tá com esse tabu contra o Flamengo, é interessante a gente falar que no tempo que o Abel tá com o Palmeiras, se não me engano, já passaram acho que 8 técnicos pelo Flamengo. É o que o Bubu falou. E aí e nem com 8 técnicos diferentes, o Abel consegue ganhar do Flamengo. 9, mas um deles não enfrentou o Abel. A 9, mais um não enfrentou o Abel. Ô, Bina, você conhece, eu tava em Sorocaba lá vendo meus pais, meu irmão, Fabrício, você conhece, da época da Rádio. Mini Menezes. Indignadíssimo com mais um pênalti perdido. Sabe o que ele fregou a falar? Por que não bate uma porrada no meio? Tem que fazer gol, pelo amor de Deus. Você acha que o Palmeiras está com trauma? Saiu o pênalti, é melhor trocar por escanteio? Saco de bala, alguma coisa? Isso é um exagero. Mas pesa um pouco, sim. Porque é óbvio que o histórico vai para o campo. Todo histórico, os jogadores são seres humanos. O time está muitos anos sem ganhar o campeonato, entra em campo. O time está numa fase ruim, a gente fala crise de confiança, entra em campo. Para o Palmeiras, o pênalti não é um peso, mas como é uma obrigação converter, ele está sendo mais difícil do que deveria, vendo a qualidade dos jogadores do Palmeiras. Então, assim, sim, há uma diferença.
entre cobrar um pênalti nessa fase ou cobrar um pênalti quando o time converte a maioria. 50% de acertos em pênaltis é pouco. Quando você entra ainda naquela questão de o Palmeiras, nas disputas de classificação... várias derrotas. Ele perdeu muitas decisões, classificações em pênalti. Pro Boca Juniors. O Palmeiras só ganhou uma disputa de pênalti. Valendo classificação. Tem um pênalti importante contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Não, eu queria entender, assim, porque tem muito palmeirense, encontrei alguns no corredor, eu queria saber o que o palmeirense espelho, né? O que seu espelho? O que seu espelho acha sobre o Estevão? Ô, Marcel. Que dizem que ele foge. Quer ver o seguinte? Continua nessa câmera aqui. Marcel, ô Biner. Todo mundo. Ô Biner, escuta essa, Marcel. Escuta essa, Biner. Não adianta você, Marcel, que é o nosso coordenador, ficar dando diretinha nos GC aqui. Tem que falar disso, tem que falar disso. Mas não é só Vamos falar. Tá? Mas ele fica toda hora, ele não tira. Ele tá indignado. Não alguns palmeirenses... Eu não concordo. Alguns palmeirenses falam que o Estevão some no jogo grande. Mas ele foi bem marcado. Mas tem números. O Estevão vai sair do Brasil sem fazer gol em clássico. Ele não fez gol no Corinthians, não fez gol no São Paulo, não fez gol no Santos. É o que o Marcel disse. O Hendrick fez. Não é o Marcel. Isso é os números dizem. Gabriel Jesus fez. Estatística. Que o Marcel argumenta, vamos dizer. Mas eu digo o seguinte. Eu defendo ele. Marcel, eu sei que você vai ficar muito bravo comigo. Vai cortar. Pode falar. Você vai ficar muito irritado comigo. Provavelmente você vai me eliminar do programa, né? Porque você é o chefe aqui. Espero que você me proteja em uma situação como essa. O Estevão é muito jovem. Claro. Tecnicamente ele é muito acima da média. E eu acho que, olhando o investimento feito do Palmeiras, a quantidade de jogadores de alto nível que o Palmeiras tem nessa temporada, o técnico experiente que dá respaldo para o jogador, olhar o Estevão não resolvendo jogos grandes que você acha que ele devia resolver, em vez de olhar para todo o contexto, é muito cruel com um jogador tão jovem. Então, eu digo para você o seguinte, Marcel, a sorte sua é que a direção do Palmeiras não pensa como você, o Abel não pensa como você, os outros clubes brasileiros não têm dinheiro para contratar o Estevão, porque todos os clubes do Brasil queriam esse jogador que você diz que não resolve jogos grandes. Cara, ele não para de gritar, Marcel, olha aqui, olha o que eu vou fazer, essa aqui é a escuta, essa aqui é a escuta do ponto. Marcel, agora não vai falar mais. Vai ficar falando aí que eu não vou ouvir mais. Eu tenho que ter paz daqui pra fazer. Ele tava tirando pino ali. Você não vai ficar gritando na minha orelha mais, não. Tá? Porque ele fica aqui. Eles estão loucos, não sei o quê. E você defende também. Eu defendo porque eu penso igual eu vou dizer mais uma coisa. Ano passado, quando o Palmeiras taticamente não jogava bem, tá? Todos os jogos eram resolvidos, o Palmeiras ser vice-campeão brasileiro, tem alguma chance de ser campeão, porque o Estevão resolvia os jogos. Com 17 anos de idade. Ele vai berrar no nosso ouvido. Ou seja, ele tem que resolver tudo. Tudo. Cobra do Flaco Lopes, cobra do Vitor Roque, cobra do Veiga que volta a jogar bem. Não, cobra o Tigrinho sabe? que o cobra do Felipe Anderson. Nem o Veiga. É tudo Estevão. Parece que o cara tem que resolver tudo. Agora, eu concordo que... Aumenta aqui, ó, o retorno nosso. Renato, olha lá, ele quer... Como é que é? Break. Ele quer que chama o break que nós estamos defendendo o Estevão. Cara, você viaja, o Palmeiras... Ele vai mandar pro break, você não tem chance. Aí não, né, irmão? Caramba, o fato do Flamengo ter acabado com o jogo ontem, ter ganho por 2-0, apesar desses pênaltis maliciosos, vamos dizer assim, quer pôr a culpa no Estevão, o moleque é novo, tem 17 anos, pelo amor, o Palmeiras foi péssimo, o Palmeiras não jogou. Quando encontra o Flamengo, o tabu é grande contra o Flamengo. São 8 anos pelo Brasileirão que o Palmeiras não ganha do Flamengo. E aí, esse histórico pesa. Aqui é Flamengo. Entendeu? E Abel deixou a desejar. Felipe Luiz deu um nó no Abel. E aí, o que vocês dizem sobre isso? Mas o vídeo é só. Se inscreva no canal SR Fla. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações e chega dando um like pra gente fortalecer o canal e ajuda demais. Eu agradeço. Tamo junto, até a próxima. E compartilha, comenta. Diz aí o que você achou do jogo. Até a próxima. Saudações rubro-negra.